Você já percebeu que o homem da sua vida mudou? Que ele não é mais o mesmo de antes? Mas quando você pergunta se está tudo bem, ele diz que sim? Existe algo acontecendo por baixo da superfície que você não consegue colocar o dedo. E você tem razão. Muitos homens, especialmente depois dos 35, desenvolvem um padrão muito específico quando estão enfrentando dificuldades emocionais relacionadas ao relacionamento. Eles não falam sobre isso diretamente. Na verdade, eles fazem exatamente o contrário. Carl Jung, o famoso psicólogo suíço, estudou profundamente como as pessoas lidam com conflitos internos. Ele descobriu que quando alguém está passando por um sofrimento emocional intenso, especialmente relacionado a amor e relacionamentos, o comportamento muda de formas muito específicas. E no caso dos homens, esses sinais são ainda mais sutis, porque eles foram ensinados desde pequenos a não demonstrar vulnerabilidade. O que você vai descobrir hoje são 4 sinais comportamentais que indicam que ele está passando por um sofrimento emocional relacionado a você. Não estou falando de birra ou drama, estou falando de um sofrimento genuíno que ele não consegue ou não sabe como expressar. Esses sinais aparecem na linguagem corporal dele, na forma como ele se relaciona com o tempo, na qualidade da atenção que ele te dá e até mesmo nos pequenos rituais do dia a dia de vocês. Vamos começar pelo primeiro sinal, que é um dos mais reveladores, mas também um dos mais mal interpretados. É sobre como ele passa a lidar com a proximidade física. E não estou falando apenas de intimidade sexual. Estou falando de algo muito mais sutil e que acontece muito antes disso. Quando um homem está sofrendo em silêncio por causa do relacionamento, o corpo dele conta uma história completamente diferente da boca dele. E Jung sabia disso muito bem. Ele entendia que o inconsciente se manifesta através do corpo quando as palavras não conseguem sair. O segundo sinal tem a ver com o tempo, especificamente com como ele passa a gerenciar o tempo que vocês passam juntos versus o tempo que ele passa sozinho. Existe um padrão muito claro que emerge quando o homem está lidando com conflitos emocionais não resolvidos. O terceiro sinal é sobre atenção. Não a quantidade de atenção, mas a qualidade. Como ele te escuta, como ele responde, como ele se relaciona com as coisas que você fala. E o quarto sinal é o mais complexo de todos. Tem a ver com como ele lida com os rituais de vocês como casal. Aquelas pequenas coisas que vocês sempre fizeram juntos. Vou te mostrar exatamente o que observar, como testar se suas suspeitas estão corretas e, mais importante, o que esses sinais realmente significam. Porque às vezes o que parece indiferença, na verdade, é uma forma desesperada dele tentar lidar com sentimentos que são grandes demais para ele processar sozinho. O primeiro sinal é sobre proximidade física, mas não da forma que você imagina. Quando um homem está sofrendo emocionalmente por causa do relacionamento, ele desenvolve o que eu chamo de proximidade seletiva. Ele não se afasta completamente de você, mas cria microdistâncias que são quase imperceptíveis no início. Observe se ele parou de fazer aqueles pequenos toques casuais. Sabe quando vocês estão assistindo televisão e ele costumava colocar a mão no seu braço ou na sua perna sem nem pensar? Ou quando vocês passavam um pelo outro na cozinha e ele te tocava levemente nas costas ou na cintura? Esses toques automáticos, que não tem nada a ver com sedução ou romance, eles diminuem drasticamente quando um homem está lidando com sofrimento interno. Outro comportamento que você vai notar é que ele passa a se posicionar fisicamente de forma diferente quando vocês estão juntos. Se vocês costumavam sentar no sofá com os corpos naturalmente inclinados um para o outro, agora ele senta mais reto, mais fechado. No carro, ele não coloca mais a mão no seu joelho enquanto dirige. Na cama, mesmo quando vocês não vão ter intimidade, ele mantém uma distância corporal que antes não existia. Preste atenção também nos abraços. Um homem que está sofrendo em silêncio continua te abraçando quando você pede ou quando a situação social pede, mas a qualidade do abraço muda. Fica mais rápido, menos envolvente. É como se ele estivesse cumprindo uma obrigação ao invés de expressar carinho. O corpo dele não relaxa no abraço como antes. Você consegue sentir uma tensão, como se ele estivesse se forçando a estar ali. E tem um detalhe muito específico.
Observe os olhos dele quando vocês estão fisicamente próximos. Quando um homem está passando por sofrimento emocional relacionado ao relacionamento, ele evita contato visual prolongado durante os momentos de proximidade física. Não é que ele não te olha nunca. Ele olha, mas de forma mais superficial, como se estivesse vendo através de você, ao invés de realmente te vendo. O teste mais simples para verificar isso é prestar atenção por uma semana inteira nos microtoques dele. Conte quantas vezes por dia ele te toca de forma casual, sem que você tenha pedido ou iniciado. Compare com como era antes. Se a diferença for drástica, e especialmente se isso vier acompanhado de outros sinais, você pode estar diante de um padrão de sofrimento silencioso. O segundo sinal tem a ver com como ele administra o tempo de vocês juntos versus o tempo sozinho. E aqui tem uma nuance importante. Não é que ele está evitando você completamente. Na verdade, muitas vezes ele até aumenta o tempo que vocês passam juntos, mas de uma forma muito específica. Ele começa a preferir atividades que não exigem muito diálogo ou conexão emocional profunda. Por exemplo, se vocês costumavam conversar bastante durante as refeições, agora ele sempre liga a televisão ou fica mexendo no celular. Se vocês faziam caminhadas juntos e conversavam sobre tudo, agora ele sugere caminhadas onde vocês ouvem música ou podcast. É como se ele quisesse sua presença física, mas não sua presença emocional. Outro padrão que aparece é que ele passa a criar tempo sozinho, dentro do tempo de vocês juntos. Vocês estão na mesma casa, às vezes até no mesmo cômodo, mas ele está completamente absorto em algo que o isola de você. Pode ser trabalho no laptop, jogos no celular, televisão com fones de ouvido, leitura de forma muito concentrada. É diferente de quando alguém está simplesmente relaxando. Existe uma qualidade de escape nessas atividades. Observe também se ele parou de sugerir programas que vocês fazem juntos. Antes ele tinha ideias de lugares para ir, coisas para fazer. Ele tomava iniciativa para criar momentos especiais entre vocês. Agora ele concorda com o que você sugere, mas raramente sugere algo ele mesmo. E quando ele concorda, é de uma forma mais passiva, como se estivesse sendo educado ao invés de genuinamente interessado. Preste atenção especial nos fins de semana. Um homem que está sofrendo emocionalmente vai criar uma rotina de fim de semana que minimiza conversas profundas e maximiza atividades paralelas. Vocês fazem coisas juntos, mas, na verdade, cada um está na sua. É uma forma inconsciente dele de estar perto de você sem ter que lidar com a intensidade emocional que ele está sentindo. Faça o quiz diagnóstico na descrição para descobrir exatamente o que está acontecendo no seu relacionamento. O teste para este sinal é bem direto. Durante 2 semanas, anote os tipos de atividades que ele sugere para vocês fazerem juntos versus as atividades que permitem conexão emocional real. Se a balança pender drasticamente para atividades lado a lado ao invés de atividades face a face, você tem um indicativo forte de que algo está acontecendo internamente com ele. O terceiro sinal é sobre a qualidade da atenção que ele te dá, e este é um dos mais reveladores. Não é que ele não te escuta. Na verdade, muitas vezes, ele até responde adequadamente ao que você fala. Mas existe uma diferença sutil entre escutar e realmente ouvir, entre responder e realmente se conectar com o que você está dizendo. Quando um homem está lidando com sofrimento emocional interno, ele desenvolve o que psicólogos chamam de atenção dividida crônica. Ele consegue funcionar nas conversas de vocês, mas uma parte significativa da mente dele está sempre processando outra coisa. Você vai perceber isso principalmente na forma como ele responde às suas histórias e comentários. Por exemplo, você conta algo que aconteceu no seu dia, algo que te deixou feliz, triste ou irritada. Antes, ele fazia perguntas, comentava, se envolvia emocionalmente com o que você estava dizendo. Agora ele responde com frases genéricas como "que bom", "que chato", "nossa". São respostas que mostram que ele registrou a informação, mas não se conectou emocionalmente com ela. Observe também o timing das respostas dele. Quando alguém está realmente presente numa conversa, as respostas fluem naturalmente. Mas quando a pessoa está com a mente dividida,
existe uma pequena pausa antes de cada resposta, como se ela precisasse voltar de onde estava mentalmente para responder ao que você acabou de falar. Essa pausa de meio segundo pode parecer insignificante, mas ela revela muito sobre onde a atenção real dele está. Outra evidência clara é que ele parou de fazer perguntas de continuação. Sabe quando você fala sobre alguma situação e a pessoa que te ama quer saber mais detalhes porque se importa genuinamente? E aí, o que você falou para ela? Como você se sentiu quando isso aconteceu? E agora, como você vai lidar com isso? Essas perguntas somem quando alguém está emocionalmente indisponível, mesmo que fisicamente presente. Um sinal muito específico é que ele para de lembrar de detalhes pequenos das suas conversas. Não estou falando de esquecer compromissos importantes. Estou falando de esquecer aquele comentário que você fez ontem sobre um colega de trabalho, ou não lembrar que você mencionou estar preocupada com alguma coisa. A mente dele está tão ocupada processando os próprios sentimentos que não sobra espaço mental para arquivar os detalhes da vida emocional de vocês. Para testar isso, durante uma semana, conte quantas perguntas de continuação ele faz quando você compartilha algo importante. Compare com quantas vezes você percebe aquela pausa pequena antes dele responder. Se o padrão for consistente, você está vendo evidência de atenção emocional dividida. O quarto sinal é o mais complexo e tem a ver com como ele lida com os rituais de vocês como casal. Todo relacionamento desenvolve pequenos rituais. O café da manhã juntos, o beijo de boa noite, a forma como vocês se cumprimentam quando chegam em casa, as piadas internas, os apelidos carinhosos. Quando um homem está sofrendo emocionalmente, esses rituais passam por uma transformação muito específica. Ele não abandona completamente esses rituais, porque fazer isso seria muito óbvio e exigiria uma explicação que ele não tem ou não quer dar. Ao invés disso, ele mantém eles, mas esvazia eles de significado emocional. É como se ele estivesse interpretando o papel de namorado ou marido, ao invés de genuinamente ser namorado ou marido. Por exemplo, se vocês têm o hábito de se beijar quando um chega em casa, ele continua fazendo isso, mas o beijo se torna mecânico, rápido, sem intensidade, mais parecido com um cumprimento social do que expressão de carinho. Se vocês costumam conversar antes de dormir, ele mantém o hábito, mas a conversa fica superficial, sobre logística do dia seguinte ao invés de conexão emocional. Observe se ele parou de usar os apelidos carinhosos que vocês criaram juntos, ou se usa, mas de uma forma diferente, menos espontânea, mais forçada. Se vocês têm piadas internas, ele para de fazer referência a elas, ou quando faz, é de forma que não gera a mesma cumplicidade de antes. É como se a história emocional de vocês dois tivesse ficado temporariamente inacessível para ele. O indicativo muito claro é que ele para de criar novos rituais ou de adicionar elementos aos rituais existentes. Relacionamentos saudáveis estão sempre evoluindo, criando novas tradições, novos jeitos de se conectar. Mas quando alguém está lidando com sofrimento interno, essa capacidade criativa na relação fica bloqueada. Ele mantém o que já existe, mas não contribui com novidades. Preste atenção também se ele começou a terceirizar alguns rituais. Por exemplo, se vocês sempre escolhiam um filme para assistir juntos, e agora ele sempre deixa você escolher. Se vocês decidiam os planos de fim de semana juntos, e agora ele sempre concorda com o que você decide. Não é preguiça ou gentileza. É uma forma inconsciente de se desconectar da responsabilidade emocional compartilhada. Para identificar este padrão, faça uma lista mental dos 5 rituais mais importantes que vocês têm como casal. Durante 2 semanas, observe a qualidade emocional com que ele participa de cada um deles. A diferença entre participar por obrigação e participar por conexão genuína é sempre perceptível, mesmo quando alguém está tentando disfarçar. Deixa eu te contar a história da Mariana, uma mulher de 42 anos que veio me procurar completamente confusa sobre o comportamento do marido dela. Eles estavam juntos há 8 anos, tinham uma relação que ela sempre considerou sólida, mas nos últimos meses alguma coisa tinha mudado. Ele não está mais presente comigo, ela me disse.
Mas, ao mesmo tempo, ele não fez nada de errado. É como se ele fosse um fantasma de si mesmo. Quando eu perguntei o que especificamente ela tinha notado, Mariana começou a listar uma série de mudanças sutis. O Ricardo não a tocava mais casualmente quando eles estavam juntos assistindo o filme. Ele respondia às perguntas dela, mas sempre com aquela pausa pequena, como se ele precisasse voltar de outro lugar mentalmente para falar com ela. Os abraços continuavam acontecendo, mas tinham se tornado mais rápidos e menos envolventes. E tem uma coisa estranha, ela continuou. Ele passou a sugerir que a gente faça coisas juntos, mas sempre coisas onde a gente não precisa conversar muito. Cinema, caminhada ouvindo música, assistir série. É como se ele quisesse minha companhia, mas não minha presença emocional. Mariana tinha colocado o dedo numa questão muito importante sem perceber. Eu sugeri um teste simples para ela. Durante uma semana, ela prestaria atenção especial na qualidade das conversas entre eles. Não a quantidade, mas a qualidade. Quantas perguntas de continuação ele fazia quando Mariana contava algo importante? Com que frequência ele se lembrava de detalhes pequenos que ela tinha mencionado em conversas anteriores? O resultado foi revelador. Em 7 dias, Ricardo fez apenas 3 perguntas de continuação quando Mariana compartilhou coisas significativas com ele. E ele esqueceu completamente de 2 situações que ela tinha mencionado como preocupantes: um conflito no trabalho dela e uma questão de saúde da mãe dela. Não por maldade, mas porque a mente dele estava claramente ocupada processando outra coisa. Faça o quiz diagnóstico na descrição e descubra o que realmente está acontecendo na sua relação. O mais interessante é que quando Mariana confrontou o Ricardo sobre essa distância emocional, ele ficou genuinamente surpreso. Ele não tinha percebido que estava se comportando de forma diferente. "Eu te amo", ele disse. "Eu não entendo do que você está falando." E era verdade. Ele realmente não entendia. Porque quando alguém está lidando com sofrimento emocional interno, especialmente os homens, eles muitas vezes não têm consciência de como esse sofrimento está afetando seu comportamento no relacionamento. Agora, eu preciso te falar sobre um aspecto que confunde muitas mulheres. Nem sempre esses sinais significam que ele está sofrendo por algo que você fez ou deixou de fazer. Jung tinha uma compreensão muito profunda sobre isso. Ele sabia que o sofrimento emocional masculino muitas vezes está relacionado a conflitos internos sobre o próprio papel no relacionamento, sobre masculinidade, sobre capacidade de ser o parceiro que ele acha que deveria ser. Muitas vezes, o homem está sofrendo porque ele se sente inadequado de alguma forma na relação. Pode ser profissionalmente, pode ser emocionalmente, pode ser na capacidade de te fazer feliz. Ele olha para você e sente que não está à altura do que você merece, mas não consegue verbalizar isso porque foi ensinado que homem não demonstra insegurança. Então esse sofrimento fica represado dentro dele e se manifesta exatamente através desses 4 sinais que eu te mostrei. Outro cenário muito comum é que ele está passando por algum tipo de crise existencial ou profissional, que não tem nada diretamente a ver com vocês, mas que está afetando a forma como ele se relaciona contigo. Homens tendem a compartimentalizar menos do que eles acreditam. Quando algo está errado numa área da vida deles, isso vaza para todas as outras áreas, incluindo o relacionamento. Observe se esses sinais começaram a aparecer em algum momento específico. Houve alguma mudança no trabalho dele? Algum problema de saúde na família? Alguma situação financeira? Algum marco de idade que possa ter despertado reflexões sobre a vida? Muitas vezes, o sofrimento emocional masculino está conectado a eventos externos que eles não sabem como processar ou compartilhar. Agora que você conhece os 4 sinais principais e entende as nuances por trás deles, vamos estabelecer uma regra prática para tomar decisões. Quando 3 ou mais desses sinais aparecem de forma consistente, por pelo menos 2 semanas, você tem uma probabilidade alta de que ele está passando por algum tipo de sofrimento emocional relacionado ao relacionamento de vocês. A chave aqui é consistente. Um dia ruim ou uma semana difícil pode produzir comportamentos similares temporariamente, mas quando esses padrões se estabelecem como a nova normalidade entre vocês, então você está vendo evidência de que algo mais profundo está acontecendo.
E quanto mais sinais aparecem juntos, maior a probabilidade de que você está certa nas suas observações. O que observar? Foque nos microcomportamentos do dia a dia, a qualidade dos abraços, a presença real durante conversas, a iniciativa para criar momentos de conexão, a forma como ele administra o tempo de vocês juntos. Esses detalhes pequenos contam uma história muito mais precisa do que declarações verbais sobre sentimentos. Como testar? Ao invés de confrontar diretamente, crie oportunidades para conexão genuína e observe como ele responde. Sugira atividades que vocês costumavam fazer juntos e que geravam boa energia entre vocês. Compartilhe algo importante sobre o seu dia e observe a qualidade da resposta dele. Inicie contato físico casual e perceba se ele corresponde naturalmente ou se parece forçado. Como agir? Se você identificou o padrão, a abordagem mais efetiva não é pressionar por explicações, mas criar um ambiente onde ele se sinta seguro para ser vulnerável com você. Isso significa não criticar, não interpretar tudo como pessoal e não forçar conversas profundas. Muitas vezes, apenas sua presença paciente e acolhedora já é suficiente para que ele comece a se abrir naturalmente. Faça o quiz diagnóstico na descrição e descubra exatamente qual é a dinâmica que está acontecendo no seu relacionamento. Lembre-se, homens que amam de verdade às vezes sofrem em silêncio justamente porque amam. Eles têm medo de não ser suficientes, medo de te decepcionar, medo de perder você. Esse sofrimento não é sinal de que o relacionamento está condenado. Na verdade, pode ser sinal de que ele está numa fase de crescimento emocional que pode tornar vocês mais próximos se você souber como navegar essa situação com sabedoria e compaixão.